a espiritualidade a ilumine nessa reflexão. Seja bem-vinda, Rose. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e que possamos, na noite de hoje, refletir juntos, mais uma vez, no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós estamos passando nas casas com um lembrete. Há alguns anos atrás, aproximadamente uns 10 anos, aqui nesse mesmo público, nós contamos uma história de um livro que nós lemos, e como o tempo passou, e nós percebemos que podemos fazer outras abordagens desse mesmo tema, estamos trazendo novamente a história do livro. Portanto, de tanto que lessem, pode ser que tenha alguém aqui que já leu, né? É Leon Tolstói por ele mesmo, o título do livro, Leon Tolstói por ele mesmo. A psicografia de Célia Xavier. E o próprio Leon Tolstói, então, faz a narração de o que aconteceu no plano espiritual após o seu desencarne. Não traz as informações da vida de Leon Tolstói, quando ele viveu na Terra. Mas fomos, então, buscar essas informações para nos situarmos melhor no problema que ele enfrentou e por que pôde enfrentar desta maneira. Nós ficamos sabendo que ele viveu há 2 séculos atrás, 1800 e pouco, por ali, e viveu na Rússia, né? Desenvolveu um trabalho maravilhoso. Vejam só, ele nasceu num berço rico, né? Num berço de muitas possibilidades. Cresceu, teve todo o estudo que podiam ser naquela época e naquele lugar, e também teve uma vida facilitada porque os pais tinham não só poder financeiro, mas também poder político. Quando ele desenvolveu seu estudo final, ele conheceu uma moça e com aquela moça ele se casou. Teve 4 filhos. Durante todo o período da sua vida, ele tinha um questionamento constante. Por que eu tenho tanto e outros não possuem nada? Desde que ele era pequeno, ele fazia essa pergunta nas orações que fazia, a ponto de, quando chegar na juventude, ele já não sentir mais vontade de fazer oração. Questionava: onde está Deus? Quem é Deus? E nós sabemos que pelas obras maravilhosas escritas quando encarnado, Leon Tolstói deixou motivos para muita reflexão a respeito disso. Quem é Deus? O que é Deus? Onde está Deus? Né? Os livros que ele lançou, com outros títulos também, faziam com que as criaturas refletissem acerca disso. Tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta lágrima, né? E aí, então, ele começou a distribuir os seus bens. Quando ele era pequeno, ele sempre era solidário com os colegas que tinham menos, né, com os amigos, mas quando casado, que ele tinha as próprias posses, ele começou então a distribuir o que podia por todas as criaturas que ele percebia não terem condições. Até que a sua esposa ficou indignada com aquilo. Nós temos 4 filhos, tu estás dilapidando a nossa fortuna. Se você vier a faltar, nós vamos passar fome se você continuar fazendo isso, né? E ele não pensa, responde para ela: tu tens toda a razão. Então a gente pensa que ele vai parar as doações. Não, ele diz: vamos nos separar e você fica com toda a tua parte e os filhos ficam com a parte deles. E aquilo que ficar comigo será aquilo que eu poderei fazer uso então para doar às pessoas necessitadas. E mesmo que gostasse muito da esposa, ele faz isso. E ela concorda, porque pelo jeito ela já não era muito apegada a ele, né? Ela concorda para proteger o patrimônio, porque ela percebeu que não teria outra possibilidade. Se ficasse com ele, ele iria sim continuar fazendo aquele tipo de coisa.
E ele fica, então, com o mínimo, que é uma fazenda com bastante terras, mas era uma fazenda. E o resto, as outras fazendas e posses na cidade, ficaram para os filhos e para a esposa. E aí, por diante, ele se realizou na terra, porque daí ele dividiu aquelas terras que ele tinha com todos os trabalhadores da fazenda, todos os mujicas, né? Eu esqueço desse nome, mas eu já me lembro. Todos os mujicas, os colonos naquela época, né, mujica lá em russo, receberam a sua parcela de terras e puderam então trabalhar as suas próprias terras e construir um patrimônio, né, com a força do seu trabalho. E ele incentivava eles, e ele ficou com a casa da fazenda, ficou morando na fazenda, ficou com a casa da fazenda, e ajudava eles naquilo que era possível. Mas ele teve a ideia também de construir uma escola na casa que ele morava, porque tinha muitas crianças, eram muitas crianças. E ele então pensou, assim elas não precisarão se deslocar, né? Eles não vão gastar com deslocamento para que as crianças estudem, e eu vou ser útil de alguma forma. Aí então ele faz isso, transforma a casa em que ele vivia numa escola que se transformou numa grande escola, né? E todas as crianças podiam estudar lá até alcançarem um grau suficiente que pudesse por si só se deslocarem para a cidade, né? E ele assim vive a sua vida fazendo os questionamentos dele, escrevendo os livros. Nós sabemos que ele teve muito sucesso na literatura, até o dia que desencarnou, né? Mas realizou tudo o que queria na Terra. É claro que um homem assim não ia sofrer no umbral, né? Depois de tantas renúncias e tanto trabalho em relação aos pobres e aos necessitados na vida, ele é recebido no plano espiritual por um grupo de amigos, né? Amigos, inclusive um deles havia trabalhado com ele, tinha sido amigo, tinham feito faculdade junto e havia desencarnado já. E estava lá esperando por ele, fazendo festa, né, para o retorno. Então, é uma grande festa, eles recebem ele e ele fica muito feliz. Aí dizem para ele que... E ele pensa que ali é o céu, de tão bonito que é o lugar. Daí eles riem e dizem, não, nós somos uma colônia próxima da Terra. Você vai ficar por aqui para trabalhar. Ah, mas eu vou trabalhar no quê? Diz, não, primeiro você vai acompanhar o nosso trabalho. E depois você vai escolher o que você quer fazer. E ele então aceita. E começa a acompanhar as equipes de trabalho que descem a cidade, a terra, né, descem a terra, para desenvolverem atividades comuns que os espíritos desenvolvem aqui na Terra. Entre as atividades estava a visita às casas espíritas, que nós sabemos, a casa espírita que nós estamos vendo aqui, ela nos parece pequena, né? Mas na dimensão espiritual ela é imensa, não é, Wilson? Ela é grande, ela é maravilhosa. Nesta que eu não tive a oportunidade de ver a dimensão espiritual, mas lá no Bezerra de Menezes, que eu trabalho, na primeira vez que eu subi ao púlpito para falar, eu vi, ela era imensa, com mezaninos em cima. Então eu acredito que essa aqui também deva ser assim, porque nos mezaninos ficam os espíritos para assistir também às exposições doutrinárias. E aí, então, eles vêm nessa equipe para atender às necessidades espirituais daquela casa espírita, como acontece. Agora há pouco eu estava explicando para vocês. Os trabalhos de uma casa espírita exigem uma demanda espiritual muito grande de trabalhadores também, né? Então, eles vinham e faziam todos os atendimentos necessários. E aí, já lá pelas tantas, eles vão numa casa em que tem diversas salas, e cada sala com um grupo de espíritos separados, assim como se fosse por condição espiritual. E ele passa por uma sala e vê um daqueles espíritos todo acorrentado com os braços presos, as pernas presas e correntes sem fim em volta dele. E ele fica assustado e chama o companheiro, pergunta a ele por que aquele irmão está amarrado daquele jeito. Vocês estão dizendo o tempo todo que Deus é amor, que Jesus é amor, e por que fazem uma barbaridade dessas, uma judiaria, né?
E aí ele fala que eles não têm nada a ver com aquilo. Que o que acontece ali é uma espécie de automutilação. Aquele espírito, ele odeia tanto, mas tanto, que o ódio transformou-se em correntes. E quanto mais ele odeia, mais as correntes se apertam no corpo dele. É voluntária aquelas correntes. Ele precisa perdoar-se e perdoar alguém. E conforme ele consegue o perdão e consegue perdoar, ele vai se soltando dessas correntes. Aí ele fica muito triste quando ele volta, ele só pensa naquele caso e questiona os companheiros. Aí os companheiros dizem: que bom, agora você já arranjou o teu trabalho. Você já tem a função que você vai exercer aqui. Você vai trabalhar então com esse irmão. Da agora em diante você deixa as equipes. Quando você sabe que uma turma de nós vai descer, você aproveita a carona, desce com eles e vai lá atender o teu trabalho. E ele então faz isso. Nas primeiras vezes ele fica em oração diante daquele espírito amarrado, porque o espírito tem as formas já animalescas, o rosto constrangido com pelos, uma situação bem complicada. E ele fica orando com todas as forças do coração por aquele irmão, sabe? Mas ele tem uma espécie de carinho por aquele irmão, uma atração amorosa de ver aquele irmão sofrendo tanto e ele querendo auxiliar. E isso está sendo positivo na tarefa dele, porque o amor conquista muitas coisas, né? Quando ele percebe-se que está sendo olhado constantemente por aquela criatura, ele pergunta, né, para aquela criatura: por que ele está naquela condição toda amarrada? O que está acontecendo com ele? E nesse momento o espírito sofre um tremor muito forte, começa a rugir alto, se debate muito, daí acalmam ele e tudo, e ele volta para cá, para a colônia. Na vez seguinte que ele vem, o espírito já está esperando por ele. Assim que ele entra, ele começa a se bater e rugir. E assim vai algumas semanas, né? Até que ele diz: eu sei quem é você. O espírito diz para ele, né? Eu sei quem é você. Daí ele: mas por que, meu irmão? Eu te conheço. Daí ele começa a dizer: traidor, assassino. Começa a gritar, né? Consegue dizer palavras, né? E quando ele começa a botar aquilo tudo para fora, o Leon fica olhando para ele, Leon Tolstói, e tem os reflexos do rosto que ele conheceu. Não era mais aquele rosto animalesco, era um outro rosto. E um rosto que ele amava muito. Um rosto do qual ele tinha saudades. E daí ele começa a ficar nervoso, tenso, ele é tirado dali, ele é tratado no plano espiritual, mas ele volta lá. E assim fica, sabe, naquela discussão e tal. E ele, cada vez que ele volta lá, ele vê um pedaço do passado. E acaba descobrindo que ele é o responsável por todas aquelas correntes. O Leon Tolstói. Ele percebe que aquele homem que ali está, aquele espírito, está naquela condição por conta de uma traição provocada por Leon Tolstói há 2000 anos atrás, no período em que Jesus andava na Terra. Só que eles não cruzaram com Jesus, porque ele era uma criatura completamente desligada de Deus naquela época. E aí então ele começa a recordar e a passar no livro o que foi que aconteceu. Ele disse que tinha tido muitos insucessos no seu trabalho e acabou se tornando uma criatura de rua, né? Andava perambulando, pedindo aqui e ali, quando esse moço, que agora era o espírito acorrentado, que era um comerciante de alta categoria daquela época, encontrou com ele na rua e começou a conversar, ofereceu alimento para ele, ele se alimentou e começaram a conversar e percebeu que ele tinha uma boa conversa. E daí ele pergunta: o que aconteceu contigo? Ele conta que os negócios não deram certo, que ele tinha tido problema. Você parece um bom vendedor e eu trabalho com vendas. E convidou ele para trabalhar com ele e ele foi. Disse: mas vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para minha casa, você vai tomar um bom banho, eu vou te dar roupas decentes e aí eu vou te levar na empresa. E assim foi.
E ele era casado, tinha uma filha e a esposa em casa, né? Mas ele viajava muito, então eles saíam viajar, né? E ele se transformou num grande vendedor. Então eles ficaram muito amigos, os anos passaram, eram amigos quase irmãos, né? Sempre juntos, rindo, parceiro mesmo, jogavam, brincavam, lutavam, estavam sempre juntos, né? Mas os anos passam e as coisas começam a ficar um pouco monótonas. E aí ele começou a ficar mais na empresa, na cidade, enquanto que o patrão viajava longas, né, viagens, 3 meses, 6 meses, às vezes, e ele ficava cuidando do negócio. Até que, claro, a esposa do moço lá, do patrão dele, apaixonou-se por ele e ele por ela, né? E começaram a ter um relacionamento. E ele era muito gentil, muito amoroso com a filha, que era uma criança, cuidava com muito carinho da menina, adolescente, né? Também tinha um carinho muito grande por ele. Cada vez que o pai retornava para casa, retornava bravo, incomodado, os negócios não tinham sido muito bons, as coisas estavam difíceis, então ele voltava para casa, esquecia a família, tratava-as mal, né, a esposa e a filha, e ficava mais na companhia dele, queria sair, queria beber, queria fazer coisas, né, para esquecer a viagem dele. E a filha e a mulher, então, propuseram ao Leão Tolstói de resolver a questão através de um veneno na comida. E foi isso que aconteceu. E ele, então, desencarnou. O patrão desencarnou porque elas prepararam tudo. Então, os 3 fizeram essa proposta e cumpriram, tiraram a vida dele. E nós sabemos que a morte não existe, que é apenas uma passagem. E ele continuou na casa e assistiu à felicidade dos 3. Né? E aquilo fez com que ele criasse um ódio tão grande, que quase que o inutiliza, né? Nós sabemos que na espiritualidade, quando o ódio é muito aferrado, os espíritos chegam a se transformar em ovoides, né? E eles perdem a forma de tanto ódio, de tanta raiva. E aí o Leão, também a mulher, também a filha, todos no seu tempo desencarnam. E é óbvio que eles tiveram os sofrimentos necessários. Um grau pesado, dores profundas, reencarnam em condições de muita miserabilidade, desencarnam de novo, continuam sofrendo, outro reencarne de muita miserabilidade, e assim vai passando os séculos, E de tanto sofrimento, ele vai despertando, mudando o seu comportamento, o Leão. Até chegar nessa encarnação, na Rússia, em 1800 e pouco, onde ele já era um espírito recuperado, um espírito transformado. Aí ele reencarna diferente, por isso essa ânsia de auxiliar as pessoas. Agora ele tinha outro conceito de vida, agora ele sabia que era importante amar, mas não é esse amor comum que nós conhecemos, não, e que ele lá atrás promoveu o assassinato do amigo. Agora era diferente, a consciência dele obrigava-o a fazer o máximo possível por todas as criaturas que cruzassem o caminho dele. Por essa razão, ele agia daquela forma quase que exagerada em relação a atender as necessidades das pessoas, porque ele havia sido atendido lá atrás e havia traído a confiança do amigo. Então, para ele, era necessário. Então ele compreende tudo isso, ele percebe o porquê que ele carregava aquela dor no peito e tal. O amigo não reencarnou, ficou nesse sofrimento, e a cada vez que ele reencarnava, que o Leão reencarnava, ele atingia o Leão de diversas formas e causava sofrimento no Leão. Então ele ficou muito mais devedor para o Leão do que o Leão para ele, porque foram muitas encarnações que ele fez o Leão sofrer. E ele foi se arrastando, mas o ódio dele, ao invés de diminuir, só aumentava. E ele fica naquela condição animalesca, todo acorrentado. Mas, onde está Deus, né? É a pergunta que Leão fazia quando encarnava.
Onde está Deus que não vê esse sofrimento? Está lá, preocupado com a causa pessoal do leão. Está trabalhando aquele coração para se livrar daquela dor horrível da traição. Está trabalhando cada coração de cada criatura na terra para atender às suas necessidades. Ele só compreendeu no plano espiritual. A misericórdia divina, porque esperou que ele se transformasse, que ele atingisse esse grau de conhecimento espiritual maior, para vir pessoalmente ajoelhar-se na frente do seu amigo, considerando agora inimigo, que ele considerava ele um inimigo, pedir-lhe perdão. E ele passou a fazer assim em lágrimas, chorava copiosamente, rogava o perdão desse amigo. E esse amigo dizia horrores para ele. Dizia tudo que tinha vontade. Assim eles ficavam. Até a hora do leão poder voltar para a colônia, o amigo desaforava ele, né? E dizia que ia fazer isso, ia fazer aquilo com ele. E ele chorando e pedindo perdão, dizendo que seria seu servo por 1000 anos, 2000 anos se ele quisesse. Ele seria seu servo, né? Mas ele queria ser perdoado. E isso acontece semanalmente, durante meses e durante anos no plano espiritual. No livro eles não dizem exatamente o tempo. O livro é grosso, eu estou acelerando por causa do tempo, mas eu quero que vocês leiam porque vale a pena. Nesse período, ele vai conquistando, porque antes de tudo acontecer, eles tinham uma amizade muito sólida, de irmãos. Na verdade, ele foi praticamente conquistado pela mulher do cara, né? Ele foi praticamente atraído para aquilo. E a menina também, muito carinhosa, muito mimosa, e ele também sentia falta de uma família. Não estou justificando a traição, só estou dizendo que ele realmente amava aquele homem que o havia salvado da miséria, né? E agora esse amor retornava, eles eram irmãos de fato, eles se sentiam irmãos. E isso, o amor que cobre multidão de pecados, né, disse Pedro, esse mesmo amor começou a soltar as correntes. E aos poucos as correntes foram se rompendo, até o momento então que ele vê que o amigo estava totalmente solto. Quando o amigo percebe que está totalmente solto, ele pula no leão e bate no leão. E bate. Claro que no plano espiritual não vai matar nunca, porque já está morto, né? Mas ele dá todas as pancadas que é possível dar. Ele desafoga aquela raiva dele e o leão se deixa apanhar. Se deixa, ele pode fazer o que quiser. E daí ele vai embora, né? E o amigo fica ali. Aí ele pede uma licença para levar o amigo para a colônia onde ele está, né? Que teria que ter uma licença pela condição em que o amigo se encontrava. E eles dão essa licença. E ele leva para o mesmo núcleo dele, lá onde ele estava, para que o amigo fosse então conviver com ele. E aí eles passam a ter dias e noites inteiros no mesmo espaço, conversando, dialogando, lembrando das vidas passadas aos poucos, né? Falando, se desculpando o tempo todo, pedindo perdão o tempo todo, né? E revendo as suas histórias. Desta forma, nós percebemos que o que precisamos aqui na Terra é aprender a lidar com o tempo. É só isso. Sabem o que é esperar 2000 anos para arrancar um perdão? Nós que achamos que nunca na vida vou poder perdoar, né? Nós que temos um comportamento muitas vezes inquieto, porque está se demorando muito, porque eu já não aguento mais, porque eu já estou cansada dessa vida, porque nada me acontece, né? E aí tu vê um plano de Deus sendo elaborado por 2000 anos para libertar uma criatura, para dar paz a outra, né? Para organizar um núcleo de irmãos, porque claro, tinha a filha, tinha a esposa, que eles não relatam no livro onde que elas estão, mas possivelmente agora eles vão atrás delas, né, para perdoar, para atraí-las para eles de novo, né? Agora no plano espiritual tudo é diferente, já não existem mais os laços da carne, então o perdão lá é muito mais legítimo, né? Muito mais verdadeiro, ele não pode ser fingido. Então todas essas coisas que nós observamos aí nos faz pensar
Porque quando nós olhamos uma situação que nós estamos vivendo hoje, que tu vai comprar um litro de leite, está muito caro, você vai botar um litro de gasolina, está muito caro, você olha o governo nessa polarização enorme, você vai dizer, o que eu faço? Meu Deus, não é ele que tem que resolver, somos nós. Porque ele está atento, ele está trabalhando ativamente para que nós possamos resgatar aquilo que nós fizemos lá atrás e viver com nossa consciência tranquila nos dias de hoje. Não importa se dentro de uma família tem 3 de um lado, 4 do outro, não faz mal, nós temos o direito de fazer o que nós quisermos. Sabe aquela história da semeadura? A semeadura é livre, qualquer um pode colocar na terra a semente que quiser. Agora vai colher obrigatoriamente aquilo que plantou. Tu não vai lá colher rosas, né, se você plantou uma cega, como diz no Rio Grande do Sul, né? Então, o que você precisa é tomar cuidado com o que você quer lá adiante, não adiante nesse mundo. Lembra que Jesus disse, eu venci o mundo, eu não me deixei envolver pelas picuinhas do mundo, pelas discussões do mundo. Nós temos que ter responsabilidades, mas não colocar essas responsabilidades acima da vontade de Deus, acima da vontade divina, achando que tudo vai virar uma desgraça, que não tem mais jeito. Não existe isso. Deus está no comando, Deus está trabalhando ativamente para cada um de nós, para a nossa felicidade. Ele nos quer espíritos evoluídos, em condição de habitar esse planeta num mundo de regeneração, onde nós vamos ser amigos, parceiros, irmãos uns dos outros. Nunca mais nós vamos dizer, eu não perdoo mais, eu não consigo amar. Não, nós já temos que acostumar com eu amo, eu perdoo. Aliás, eu nem tenho que perdoar, porque quem ama não se zanga, não se incomoda. O amor tudo sofre, né? Tudo espera, tudo crê, o amor pode tudo. Então nós não precisamos nos preocupar com as situações que estão acontecendo aí e às vezes levantar a voz para um irmão nosso que está precisando mais do nosso carinho do que da nossa exasperação, da nossa raiva, da nossa falta de vontade. Vamos nos alertar para esse momento difícil que a Terra está atravessando agora. É um momento muito difícil, para que a gente não vá trair as nossas próprias convicções, que depois nós vimos aí o Leon Tolstói sofrendo pela traição que ele fez ao amigo. Qual é o nosso melhor amigo de todos? Somos nós mesmos aqui na Terra. E depois Jesus, o nosso amigo amado, né? Então, eu não vou trair as minhas convicções. Aquilo que eu penso, que eu acredito, eu vou fazer. E o resto eu entrego nas mãos de Deus. E eu não vou agredir o meu irmão pelas convicções dele, porque ele tem o direito de agir dentro daquilo que ele acredita. E eu vou rezar ainda para ele, que ele tenha sorte. E ele vai rezar para mim, que eu também tenha sorte. E quando nós nos preocuparmos um com o outro, nós vamos gerar uma energia de amor tão grande, uma egrégora, como foi falado agora há pouco, tão forte nas nossas vidas, que tudo que vier a acontecer será para o nosso bem. Se alguma coisa não estiver dentro daquilo que a gente acredita, a nossa consciência nos acusa. É só olhar no espelho com sinceridade e você já vai descobrir. Não tem. Nós não podemos fazer coisas que os outros nos mandam fazer e que nós não acreditamos, porque a nossa consciência nos acusa. Por isso nós temos a inteligência, essa potência extraordinária, capaz de refletir profundamente acerca de todas as questões da vida espiritual e da vida física. Nós precisamos mais de hábitos de leitura da literatura espírita. Tem uma coisa na parábola do filho pródigo, que chega um momento que o filho pede ao pai a parte da herança, né? Aí o pai divide a herança entre os dois e o mais novo vai embora, né? Então, nessa questão do mais novo ir embora, a gente pensa, mas que louco, né? Deixa ali o conforto do pai, podia até ficar gastando a herança dele, o outro não foi, o outro ficou lá, né? Às expensas do pai. E ele também podia ter ficado. O pai deu, dá.
E ele poderia ter ficado ali, não, mas ele foi. E aí, esse autor do livro Parábolas de Jesus, do Rafael Papa, aliás, fazer propaganda de livro, é uma das obras mais belas que eu já li. Aqui estão as parábolas de Jesus, muito bem explicadas. E o Rafael Papa nos diz que, naquele momento, nós podemos trazer para os dias de hoje, dizendo que todos nós somos filhos mais novos e mais velhos, né? As duas parcelas da humanidade. E que quando nós saímos de casa, nós abandonamos o Pai, é quando nós dizemos as seguintes frases. Eu vou colocar aqui para ver se nós nos lembramos de ter dito alguma vez. Uma delas é, eu quero seguir sozinho. Não quero ninguém no meu rastro. A outra, deixa que eu faça do meu jeito, porque eu sei como é. A gente na adolescência, né, pro coitado do pai e da mãe, não quero ajuda de ninguém. Eu não preciso de ninguém. A escolha é minha, por isso faço o que quero. Nunca vou perdoar. Nunca conseguirei amar essa pessoa. Desisto da vida. Muitas dessas frases são ditas por nós na hora da tristeza, da angústia. E quando nós proferimos frases dessa natureza, nós somos arrebatados a longas distâncias de Deus, do nosso Pai. Porque nós estamos negando o auxílio que Ele nos dá sem que a gente peça. Sabe que o apóstolo Paulo disse, em tudo dai graças? Quanto mais graças nós dermos por tudo que nós temos, alegrias e tristezas, mais conosco o Pai estará. E Ele só permite que nos aconteça aquilo que é bom para a nossa evolução espiritual. Senão Ele não deixa acontecer. Não existe sofrimento com vítimas, não tem. Nós precisamos daquele sofrimento para que o nosso espírito desperte para coisas que ainda não conseguiu despertar, né? Então é necessário. Em determinadas circunstâncias, a criatura se entrega. Quando ela está no desespero, ela vira as costas até para ela mesma e diz, eu desisto da vida. E nós sabemos que o CVV aí está anunciando um horror de criaturas desistindo da vida, né? Porque eles fizeram uma desconexão com Deus. Foram embora. Né? Mas o filho que ficou em casa, o Rafael Papa também fala dele, né? Quando ele diz ali, ele fala uma coisa muito bonita, que Deus, que é o Senhor, o dono da fazenda, das terras, divide a herança, né? Representa Deus. E nós, as duas parcelas da humanidade. Aquela que é a pseudo-santa e aquele que é o errado, né? Aquele primeiro, o mais novo. Mais novo porque ele não tem o conhecimento ainda que o mais velho tem. O mais velho tem o conhecimento, não é bobo, ele não vai sair e gastar o dinheiro dele. Ele guarda o dinheiro dele, não está escrito lá, mas é o que se entende, e fica vivendo as expensas do pai. Só que quando o pai recebe o filho mais novo de volta, que vem sem absolutamente um centavo, ele fica indignado. E ele se recusa a entrar na casa do pai. Quando se recusa a entrar na casa do pai, é como dizer uma dessas frases. Ele é arrebatado para longe do pai. E o pai, que até então na parábola fala filho, o filho pródigo, o filho mais novo, o filho mais velho, ele se dirige ao filho para perguntar por que é que o filho não aceita o filho mais novo retornar para casa. E ele disse, meu pai, eu estive aqui ao teu lado o tempo todo e tu nunca mataste um cabrito para festejar comigo. Enquanto que esse, que gastou toda a fortuna com as meretrizes e as diversões, você faz uma festa quando ele retorna. E aí, nesse momento, o pai se aproxima do filho, tomado de compaixão, e diz, meu filho. Ele fala, meu filho, porque ele já considerava o filho dentro da casa dele, porque tinha ficado com ele, mas não estava. Naquele momento, ele percebe que o filho não estava. E quase que rogando ao filho que enxergasse o que era óbvio. Meu filho, tudo o que eu tenho é teu também, porque isso não está na minha casa. Tu poderias ter matado 10, 20 cabritos para festejar se tu quisesse, mas não,
porque o orgulho não permitia. Ele estava na casa do Pai, mas ele não estava como o Pai. E nós somos assim. Nós estamos na casa do Pai, mas nós não desfrutamos da herança que Ele nos deu. Que herança é essa? É o nosso corpo físico. Se vocês quiserem saber as potências que nós possuímos, leiam o livro de Eliseu Ligonati chamado Que é Deus, onde ele mostra para nós o que é um corpo físico. Extraordinário esta construção que foi elaborada por bilhões de anos para que nós tivéssemos o nosso espírito dentro desse corpo, desse invólucro, trabalhando todas as suas possibilidades. Nosso cérebro, uma coisa extraordinária, a nossa visão, a nossa audição, né? Os nossos braços, os nossos pés, o nosso pensamento. Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda se quiserdes. Então nós temos todas essas potências, mas a gente nem trabalha elas. Nós lemos um texto bíblico, mas é difícil, não sei nem por que escreveram isso desse jeito. A gente não vai refletir. O livro dos Espíritos é muito difícil, é complicado. O livro dos Médiuns, então, é pior ainda. Os livros da Joana de Anjos, quem é que aguenta ler aquela mulher? Né? É um espírito muito complicado. E aí a gente vai indo, vai deixando para amanhã. Mas aqui, ó, se for forçado, que é o que nós precisamos fazer para crescer espiritualmente, precisamos forçar o nosso cérebro. Precisamos obrigá-lo a desenvolver essas potências que estão ali, guardadinhas, fechadinhas. Precisamos abrir, como uma flor, abrir as pétalas, para poder aproveitar essas potências que nós possuímos e desenvolver tudo que é possível numa existência. Nós precisamos disso. Não é que é melhor para se tornar uma pessoa melhor, não. É para crescermos, para deixarmos de ser adolescentes, infantis, brigar por qualquer coisa, enxergar no outro o próprio Deus, reverenciar o nosso irmão, porque Deus está nele tanto quanto está em mim, né? Aquele namastê, né, que você sabe tão bonito, justamente, isso aí é maravilhoso. Então, vamos explorar a fortuna que Deus nos deu, porque nós estamos na casa do Pai. Só vamos estar com o Pai quando começarmos a gastar a nossa parte da herança, dando alegrias para Ele. Sabe, um pai vê um filho progredindo, crescendo, se desenvolvendo, dá uma alegria sem fim. Ele disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aproveita o que tu tem. Faz alguma coisa dessa tua vida. Deixa de ser meu empregado, porque ele estava sendo empregado do Pai. Venha ser meu filho, porque o outro, que já estava comendo a lavagem do corpo, veio parar na mão dele, agora absolutamente sem nada, pronto para desenvolver as suas potências. Que Jesus os abençoe hoje.